Senhoras e senhores, estamos de volta. Vídeo número 62 do canal. Antes de mais nada, já deixem seu like, suas inscrições e vamos seguindo aqui com a nossa leitura da Bíblia, partindo hoje para os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia e segundo livro do chamado Pentateuco. Para mais informações, assistam os vídeos anteriores. Beleza? Então, novamente, se inscrevam, deixem like, compartilhem, comentem e vamos para a nossa leitura de hoje. Êxodo, capítulo 4. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso na tua mão? Disse Moisés: uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: lança-a no chão. E ele a lançou no chão, e ela se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, e lhe pegou, e ela se tornou em vara na sua mão, para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no seio. E meteu a mão no seio. E quando a atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no seio. E tornou a meter a mão no seio. Depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como o restante da sua carne. E sucederá que, se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão ao segundo sinal. E se ainda não crerem a esses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás água do rio e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia, peço-te, por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te, ele se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Assim ele terá por boca, e tu lhe serás por Deus. Tomarás, pois, na tua mão esta vara, com que hás de fazer os sinais. Então partiu Moisés, e voltando para Jetro, seu sogro, disse-lhe: deixa-me, peço-te, voltar a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os fez montar num jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa-me ir, meu filho, para que eu me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ora, sucedeu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedra e circuncidou o prepúcio do seu filho e, lançando-o aos pés de Moisés, disse: com efeito, és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto e ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrando no monte, o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Arão e Moisés, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Então, aqui neste capítulo de Êxodo, Moisés querendo alguma maneira de poder fazer com que as pessoas acreditassem que ele era enviado de Deus, Deus criando duas situações para que as pessoas viessem a crer, e partindo disso começa então a
a saga, né, a história da retirada do povo de Israel do Egito por parte de Moisés como enviado de Deus. Vamos para Êxodo capítulo 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixei ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Então eles ainda falaram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos, pedimos-te, ir caminho de 3 dias ao deserto, e oferecer sacrifícios ao nosso Senhor Deus, para que ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Respondeu-lhes de novo o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras e de as vossas cargas? Disse mais Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos oficiais, dizendo: Não tornareis a dar, como dantes, palha ao povo para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham palha para si. Também lhes imporeis a conta dos tijolos e dantes faziam. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais, e disseram ao povo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha, e de vós mesmos, e tomai palha de onde puderes achá-la, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a parte do Egito, a colher restolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai a vossa obra, a tarefa do dia no seu dia, e como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, posto sobre eles pelos exatores de Faraó, que reclamavam: Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como dantes? Pelo que os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos, e eis que teus servos são açoitados. Porém o teu povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Portanto, ide, trabalhai, palha, porém não se vos dará. Toda a vida dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aperto, porquanto se lhes dizia: Nada diminuirei dos vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Ao saírem da presença do Faraó, depararam com Moisés e Arão, que vinham ao encontro deles, e disseram-lhes: Olhe o Senhor para vós, e julgue isso, porquanto fizestes o nosso caso repelente diante de Faraó e diante de seus servos, metendo-lhes nas mãos uma espada para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Senhor, disse: Senhor, por que trataste mal a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado a este povo, e de nenhum modo tens livrado o teu povo. Então aqui, né, Moisés chegando ao encontro de Faraó, tentando fazer a negociação da tirada do povo de Israel do Egito, mas como Deus mesmo tinha falado para ele, não é uma tarefa simples. Faraó não só não ia aceitar, como iria, né, maltratar ainda mais os seus servos, que são o povo de Israel. E aí Moisés questionando o porquê que Deus não está com ele e não está auxiliando nesta empreitada. Vamos agora para Êxodo capítulo 6. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por uma poderosa mão os deixará ir. Sim, por uma poderosa mão os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou Jeová. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não lhes fui conhecido. Estabeleci o meu pacto com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, tenho ouvido gemer os filhos de Israel, aos quais os egípcios vêm escravizando, e lembrei-me do meu pacto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou Jeová, eu vos darei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-os-ei da sua servidão, e vos resgatarei como braço estendido e com grandes juízos. E vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E vós sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou Jeová. Assim falou Moisés aos filhos de Israel. Mas eles não lhes deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão.
falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel de sua terra. Moisés, porém, respondeu perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó a mim, que sou incircunciso de lábios? Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhe mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os filhos de Israel da terra do Egito. Estes são os cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Anoque e Palu, Esrom e Carme. Essas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Joaquim, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. E esses são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Essas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Ora, Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. Os filhos de Izar, Corá, Nofeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazon, e ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assir, Eucanã e Abiasaf. Essas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu Finéias. Estes são os chefes da casa, paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Foram eles os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel, este Moisés e este Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou Jeová. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Respondeu Moisés perante o Senhor: eis que sou incircunciso de lábios, como, pois, me ouvirá Faraó? Então aqui no capítulo 6, ainda a situação toda de como fazer o povo de Israel sair do Egito, Deus, pela primeira vez, trazendo o seu nome Jeová aqui para a passagem da Bíblia, né? Nunca antes falado para os seus outros filhos, né? Os seus outros tementes e serviçais e abençoados por ele, Abraão, Israel e afins. Aqui para Moisés, ele trazendo o nome Jeová e mostrando que vai dar certo para que Moisés confie nisso, porém Moisés com muitos questionamentos de não ter como falar e ser ouvido por Faraó, por uma série de fatores, inclusive porque Faraó não quer abrir mão do povo de Israel, que são seus servos. Então, o povo, essa foi a nossa leitura de hoje. Espero que tenham curtido. Fico aqui sempre à disposição de comentários, curtidas, inscrições e tudo para que o nosso canal possa crescer e continuar evoluindo, beleza? Então, valeu a todos e todas e até o próximo vídeo.